Olá, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Que bom, começamos mais um culto hoje, culto com alegria, culto para a gente glorificar o Senhor. Leia vocês agora o Salmo 33, que diz: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo. E é isso que vamos fazer nesse momento. Esse culto de hoje é para adorar o Senhor, para adorar quem Ele é. E nesse momento, vamos adorar o Senhor com Eduardo Benjuim, no Ministério Glorificai, com muita música, muita alegria. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder adorar o Senhor por quem Tu és, ó Deus. Adorar a Tua grandeza, a Tua soberania, Deus. E Te agradecer por todas as coisas, ó Pai, e o modo que o Senhor conduz nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, receba os nossos louvores à glória, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, continue adorando a Deus, bendizendo ao santo e maravilhoso nome do nosso Deus. Buscando tua verdade e amor, eu vim
Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso refúgio, Deus. Aleluia, glória seja dada ao Teu nome. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for,
e a tua misericórdia e bondade me seguirão, que eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo. Eu não temerei, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Eu não temerei, tu estás comigo, Ele estás comigo. Eu não temerei, oh não, tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se Ele está comigo, não há o que temer. Não temos por que temer mal algum, porque o Senhor é o nosso pastor, Ele sempre está comigo. Chegou o momento do culto, para que a gente ore ao Senhor, ore para dividir com Ele as nossas necessidades, dividir com Ele as nossas dores, colocar o nosso coração diante dEle, colocar a nossa vida diante dEle, toda a diversidade que possa ter, porque Ele é nosso pastor e Ele cuida de nós. Em Tiago 5, versículo 13, a gente lê que entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. E na parte B do versículo 16, a gente lê que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, nesse momento do nosso culto, a gente vai estar orando, intercedendo, principalmente por alguns nomes específicos que estão numa luta constante por parte de saúde. Então, cito aqui o irmão Arthur Ricardo, que está internado com Covid, a Fer, filha da irmã Cláudia, também internada com Covid, vamos estar intercedendo por ela. Também a Lucy, mãe da Helene Nobre, que está numa luta muito forte contra o câncer. Eu peço que a igreja fique em oração constante para com esses irmãos. E também o Ziza Costa, pai da nossa irmã Meila, querida Meila, esposa do pastor Júnior, que também está numa luta muito forte contra o câncer. Eu peço para que a igreja tenha uma oração constante a esses. A Bíblia nos encoraja a sempre estar em oração. E também é uma oportunidade que você tem agora de fechar os seus olhos e orar por aquilo que tem acontecido na tua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque acima de tudo o Senhor continua soberano, Deus, reinando sobre nós, Pai. Mas nós, ó Deus, temos necessidades e o Senhor nos encoraja a procurar o Senhor, ó Pai, e colocar as nossas necessidades diante de Ti. Por isso estamos aqui, ó Deus, para derramar o nosso coração como igreja, Deus, para colocar tudo isso diante do Senhor, ó Deus, todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades, ó Pai. Na sua comunidade, ó Deus, existem pessoas que precisam, Deus, de um afago, famílias, ó Deus, que estão enlutadas, famílias que estão em lutas, Deus, contra a doença, no meio dessa pandemia, no meio de tanto sofrimento, ó Pai, e que precisam do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus, por isso eu intercedo, para que o Senhor, ó Deus, traga o conforto do Teu Espírito Santo para o meio da Tua comunidade, ó Pai. Eu intercedo, ó Deus, para que o Senhor traga cura para o meio da Tua comunidade, ó Pai. Tantas pessoas, ó Deus, com Covid, nessa luta contra esse vírus, ó Deus, que
ao nosso ver, ó Deus, parece que é algo que não acaba, Deus, mas diante do Senhor isso é muito pequeno, porque basta uma palavra sua, Deus, para que tudo isso cesse. Em nome de Jesus, ó Deus, intercedemos por alguns irmãos específicos que estão nessa luta, ó Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, a fé, abençoa o irmão Arthur Ricardo, ó Pai. Em nome de Jesus, traz cura, Deus, a vida deles, ó Pai, que eles saiam da internação, que eles se recuperem o mais rápido possível, Deus. Aos irmãos que estão nessa luta contra o câncer, ó Pai, em nome de Jesus, se assim for da Tua vontade, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço para que o Senhor ajude, Deus, toda a medicina a fazê-los vencer esse câncer, ó Pai. Ou então, que através de um milagre, ó Deus, de uma palavra Sua, o Senhor os faça vencer o câncer, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, vários outros irmãos aqui da Tua comunidade também estão passando por momentos de dificuldade, sejam dificuldades por saúde, também dificuldades às vezes psicológicas, ó Pai. Em nome de Jesus eu coloco diante do Senhor, ó Deus, todo tipo de ansiedade, ó Deus, síndrome do pânico, depressão e qualquer outra doença, ó Pai, no meio do Teu povo, que venha a atribular, ó Deus, a Tua comunidade. Deus, coloco diante do Senhor e peço que o Senhor nos livre desse mal, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Também aqueles, ó Pai, que passam por qualquer outra necessidade, ó Pai, eu peço para que o Senhor ouça a oração dos Teus filhos, ó Pai. Ouça a oração da Tua igreja, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, e suplicamos ao Senhor que interceda por nós, ó Pai. Afinal de contas, o que seria de nós sem o Senhor, ó Pai? O que seria de nós sem o Teu afago, sem a Tua direção? O Senhor continua reinando, ó Pai, soberano sobre todas as coisas, e é todo poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai. Então, age no meio do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Olha o nosso coração, ó Pai, e que no momento oportuno da Tua vontade venham as respostas, ó Pai, diretamente do Senhor a nós. Eu oro assim, Deus, em favor da Tua igreja, no nome de Jesus, Deus. Amém. Chegou o momento do nosso culto, onde temos a oportunidade de adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Está na tela para vocês as contas da nossa igreja, né, o Pix da nossa igreja, conta de 2 bancos, para que você possa demonstrar a tua fidelidade. A Bíblia diz que o Senhor ama quem dá com alegria, e é um momento, não de regra, mas um momento de oportunidade, de demonstrar fidelidade e honra do nosso coração para com Deus e para com a nossa comunidade. Então, vamos tocar mais uma música agora, e você pode estar participando desse momento da tua casa. Fique à vontade. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
Tudo bem, gente? Que alegria, que maravilha esse vídeo que nós acompanhamos aí agora. Nosso projeto, O Amor é o Motivo, uma iniciativa da equipe pastoral que uniu duas gerações, jovens e adolescentes e os anciãos, os idosos. Foi uma iniciativa dos jovens da igreja, da equipe pastoral da igreja, para honrar aqueles que dedicaram a vida, seus talentos, os recursos, contribuíram e contribuem ainda hoje para nós chegarmos até esse momento, para nós estarmos aqui, hoje, agora. Então, é um jeito carinhoso de todos nós falarmos muito obrigado para vocês. E sabe, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu estive em 2018, na verdade, em 2018, com um grupo da igreja lá na Terra Santa, lá em Israel, foi observar que nos coletivos, VLT, ônibus, naqueles lugares reservados para os idosos, tem lá uma referência bíblica, um versículo em hebraico, Levítico 19, 32. Êxodo 19, 32, que diz assim: levante-se na presença dos anciãos do teu povo. Levante-se na presença dos anciãos do teu povo. Ou seja, é uma atitude de honra. E nós, como família de Deus, como igreja, nós sempre, irmãos, temos que cultivar esse ambiente de honra, essa cultura de honra. Então, que legal, vocês que participaram deste projeto, os jovens que telefonaram, os jovens que participaram da entrega no dia de ontem, e vocês todos, nossos irmãos queridos, que receberam com muita alegria tanto a ligação como o presentinho, tá bom? Agora, preste atenção aqui que eu vou falar muito rapidamente sobre o nosso retorno na semana que vem. Retorno no dia 4. Na verdade é assim, ó, vou pedir que uma tela entre aí para você acompanhar melhor. Veja bem, quais são as informações? Sábado, jovens e adolescentes, 19h30. Sábado, dia 3, jovens e adolescentes, às 19h30. No domingo, 2 horários, 9 da manhã, viram aí na tela? 9 da manhã e 18 horas, às 9 e às 18 horas. Todos nós, incluindo jovens e adolescentes. Teremos também as crianças de 5 a 11 anos de idade. 5 a 11 anos de idade. Nós temos um espaço, o espaço preserva esse distanciamento social das crianças aqui internamente, e nós também trabalhamos aqui da seguinte maneira: é um voluntário para cada 4 crianças, então as vagas são limitadas. Se você chegar no próximo domingo com o seu filho e lá no espaço do Ministério Infantil, você vai receber a informação, talvez receba a informação: olha, nós já estamos ocupados aqui, o que você vai fazer? Você vai subir com o seu filhote para assistir o culto aqui com todos, porque nós temos vagas limitadas por conta desse contexto. E os bebês? Os bebês, nós não teremos o berçário funcionando com voluntários cuidando dos seus bebês. Não neste tempo, não neste período. Mas o berçário estará aberto para apoio, somente apoio. O que significa? É um espaço para você trocar a fralda do seu bebê, para amamentar e outras necessidades, tá bom? Eu quero que você ore por isso, porque nós não controlamos nem no Estado e nem no nosso país a pandemia. Por isso, nós vamos retornar com toda a segurança, o uso de máscaras vai ser obrigatório, aqui no templo também preservaremos o distanciamento social, vamos verificar a temperatura à porta, e se você estiver preparado para voltar, nós estaremos preparados para receber você, tá bom? Vamos meditar agora na Palavra de Deus. Eu chamo sua atenção para o Evangelho segundo Jesus Cristo, não, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós estamos estudando todo o livro de Mateus e hoje nós concluiremos, se Deus permitir, o capítulo 5. Eu chamo a sua atenção para o último versículo, depois nós faremos a exposição em sequência de todos os demais a partir do versículo 17. A porção hoje é do 17 ao 48, mas eu leio o 48 porque ele vai amarrar. E eu também peço a você o seguinte: tem um caderninho, um lápis, uma caneta, Bíblia, um caderninho e uma caneta para anotações. O seu conhecimento da Bíblia vai aumentar exponencialmente
se você registrar, se você anotar, se você não apenas ler, mas anotar o significado de palavras, de expressões. Isso vai fazer você crescer bastante. Então, a nossa série de Mateus é o Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Mas hoje, nessa porção, tem uma pergunta. Daqui a pouquinho eu vou fazer para você. Eu quero ler o versículo primeiro, que está o último versículo do capítulo 5. Diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, ou seja, concluindo tudo o que dissemos até aqui, a palavra de Jesus, portanto, em outras palavras, resumindo tudo o que foi dito nesse capítulo 5, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E essa exortação, esse encorajamento de Jesus, esta palavra de Jesus, assusta. Assusta, porque a gente pensa, primeiramente, em perfeição moral. Você e eu sabemos, nós sabemos, que nós estamos muito distantes da perfeição. Nós temos falhas, temos limitações, temos equívocos, lutamos com pecados, com fragilidades, com fraquezas. E quando você está diante de uma palavra como esta, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, isto é, como Deus é perfeito, você dá uns 3 ou 4 passos para trás e diz: Evangelho é impossível para os homens. Em certo sentido, isso é verdadeiro também, porque só é possível para Jesus, e é Ele atuando em nós que nós vamos alcançar isso. Mas você precisa entender que essa palavra perfeição aqui, ela se distancia muito do que nós entendemos na língua portuguesa por perfeição. É a palavra, no grego, teleios. E essa palavra teleios, ela significa completo. A primeira acepção é completo, depois perfeito. Mas é perfeito no sentido de completo. É como se o texto estivesse dizendo para você e para mim: a nossa vida é pela metade. A gente tem uma tentação de viver pela metade. A gente não quer viver por inteiro, a gente não quer se entregar por inteiro, nós não queremos Deus por inteiro. Nós sempre estamos picotando as realidades, vivendo pela metade, vivendo uma partezinha aqui, outra partezinha acolá. E a exortação de Jesus aqui é: parem de uma vida pela metade. Chega de uma vida pela metade. Vivam de maneira completa. Então vai entrar a tela aí, que é o título da mensagem, que é: você quer ser completo? Você quer ser completo? Você quer ser perfeito? Você quer ser teleios? Você quer ser completo? E o verso 48 diz isso: portanto, sejam completos, como completo é o Pai Celestial de vocês. É o Pai Celestial de vocês. Os judeus aqui presentes, ouvindo, no meio da multidão, ouvindo este sermão da montanha de Jesus, capítulos 5, 6 e 7, eles tinham uma ideia de que a lei de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis ao Deuteronômio, qual era o principal objetivo da Torá? Torá é a palavra para ensino, ensinamento, para lei. Qual era o principal objetivo? Fazer o homem completo, fazer o homem íntegro, não permitir que nenhuma falta perseverasse na vida, no coração do homem. É um homem integral, um homem holístico, um homem pleno, um homem completo. A lei tinha esse objetivo. Quando eles olhavam para a lei, eles olhavam nessa perspectiva: a cada dia eu estou melhorando, a cada dia eu estou me aperfeiçoando, a cada dia a palavra está agindo na minha vida. Esse era o objetivo lindo, maravilhoso, poderoso, que persiste. Mas o que os líderes religiosos, escribas e fariseus, alguns, não todos, o que eles fizeram? Eles reduziram tanto a lei de Deus, eles reduziram tanto o significado da lei de Deus, eles tornaram menos que a metade, e quando eles olhavam para aquela parte, eles viam como todo. E quando você olha para uma parte e chama aquilo de todo, esse é o significado de ser legalista. O que é o legalista? O legalista é aquele que olha parte e age como se aquilo fosse o todo.
como se não tivesse nada mais, como não tivesse nada além. Então, essa parte do Sermão da Montanha, Jesus, ele nos dá, eu quero usar essa metáfora, nos dá uma lente de aumento. Uma lente de aumento, tá bom? Observa isso, anota essa informação. E essa lente de aumento já começa no início dessa porção, que é o versículo 17, mas eu quero ler até o 20, que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, versículo 17. Não vim abolir, mas cumprir. Olha que coisa, não pense que eu vim abolir. Algumas pessoas pensam que Jesus veio abolir a lei. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. E a expressão cumprir, no texto original, não é a expressão teleios, mas é uma expressão sinônima. É a expressão pleruma, que pode ser traduzido primeiramente por cheio. Não é bacana isso? Por completo. E que pode ser traduzido também, ou essa expressão pode ser traduzida por pleno. Então, Jesus está dizendo, eu não vim esvaziar a lei, eu não vim esvaziar o sentido da lei, eu vim tornar cheio o entendimento de vocês. Eu vim tornar completo o entendimento de vocês. Vocês não creem que a palavra de Deus preenche a vida de vocês? Vocês não acreditam que a palavra de Deus impede que vocês vivam uma vidinha pela metade? Muito bem, só que vocês reduziram a compreensão da lei a uma porção legalista. Eu quero quebrar isso. Eu não vim abolir a lei, mas eu vim tornar o significado cheio, o significado pleno. Eu vim dar uma lente de aumento. Olha o verso 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que o compromisso de Deus com a sua palavra é na minúcia, de um traço, de uma vírgula, de um J. Ele valoriza tudo, nada vai se perder, nada pode ser perdido. Agora, o que ele está dizendo é, mas vocês vão precisar olhar para isso com a lente de aumento, porque a religião reduziu, a religião limitou, a religião estreitou, e eu quero encher, eu quero dar um sentido cheio. Verso 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, eu disse antes, nós estamos em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, indo até o 48, nós estamos lendo agora dos versos 17 a 20, que é quando Jesus oferece essa ampliação. O que que Jesus está fazendo? Ele está dizendo, olha, vocês querem ser completo? Ok, a lei completa a pessoa, a Torá, o ensino de Deus, a palavra de Deus completa uma pessoa? Sim, desde que ela não seja reduzida no seu sentido, na sua significação, desde que ela seja ampliada, ela vai também produzir efeitos na vida de vocês. É a palavra cheio, a palavra pleruma aqui, eu não vim abolir a lei, mas eu vim pleruma, eu vim cumprir. Essa palavra tem esse sentido de tornar cheio. Ele veio ampliar, dar uma lente de aumento para essa lei de Deus, para essa manifestação da lei de Deus. Isso faz 4 coisas. Primeiro, dá a Jesus uma prerrogativa espiritual. Ele tem autoridade, toda autoridade. Ele pode ampliar, ele pode dizer, vocês entenderam errado. Ele pode apontar aos fariseus e escribas e dizer, vocês limitaram o sentido, vocês reduziram o sentido, não é desse jeito. Mas ele também tem uma autoridade psicológica, porque ele viveu sem culpa, ele cumpriu a lei, no sentido pleno, no sentido cheio. Há também uma prerrogativa solidária, porque ele é o nosso modelo. E há uma prerrogativa teológica, ele é o novo legislador. Então, o que ele vai fazer é colocar esse aumento. Vocês querem ser completos? Por exemplo, para ser completo, em primeiro lugar, aumente o seu compromisso com a vida. Aumente o seu compromisso com a vida. No verso 21, olha o que diz aí. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso é o que dizia lá o 6º mandamento em Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Isso se referia a não matar, não assassinar fisicamente. Isso já era um compromisso com a vida muito forte, num período da história em que a vida era banalizada, em que se matava por qualquer coisa, por qualquer motivo. Então a lei, o mandamento lá dos 10 mandamentos era, não assassinarás, não matarás.
Aí Jesus vem e disse, aumente o seu compromisso com a vida. Anote isso daí, aumente o seu compromisso com a vida. E olha o que ele diz no verso 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ele amplia, porque o líder religioso daquela época dizia assim, eu nunca matei ninguém, então estou em paz com Deus. Jesus chega e diz, será que você nunca matou ninguém? Se você se irar gratuitamente, essa ira é o ódio, se você odiar no seu coração, se na sua mente você já pensou em eliminar alguém, em matar alguém, se você já pensou em resolver os seus problemas eliminando pessoas, isso também é assassinato. Ele aumenta, amplia essa perspectiva para considerar outras. Há também a morte relacional. Não apenas a morte física, ele amplia, mas há também a morte psicológica. Ele disse, se você disser a alguém, raca, mas o que é raca? É um palavrão? Sem sombra de dúvidas. É um palavrão da época da Bíblia. Mas tinha tradução? Não. Tinha significado? Qual era o significado? Raca é uma expressão, é uma onomatopeia. É imitar o som que um ser humano faz quando ele, desculpa dizer isso, mas é forte, mas é necessário, quando ele escarra, quando ele puxa toda a secreção para cuspir em alguém. É esse o som. É esse o som. E os judeus, naquela época, eles consideravam que o pior tipo de desprezo, o pior tipo de ação, de desprezo que alguém poderia destinar a outrem era cuspir no rosto. Era raca. Então, se você desprezar alguém a ponto de cuspir na existência dessa pessoa, a ponto de negar a existência dela por completo, de humilhá-la publicamente, de desprezá-la, você pode se dar muito mal na eternidade, você pode ser réu de juízo. É morte psicológica e também a morte da reputação. Quando ele diz no verso 22, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Louco aqui é quando você, não é aquela brincadeira que você diz, é louco, não é esse o sentido. É quando você anula o outro, é quando você não considera a perspectiva de lucidez do outro. É quando você, nos nossos dias, a gente precisa tomar muito cuidado, aquele termo cancelamento, por exemplo, das redes sociais, é muito próximo do que essa expressão quer dizer. É quando você tira do outro o desejo, tira do outro o direito de existir a partir do que ele pensa. Dando um exemplo mais claro, é quando se você, por exemplo, for de direita e você diz sobre os que são de esquerda que eles são inúteis, que eles não pensam, que eles são loucos, e você derrama sobre eles uma porção de adjetivos, de realidades que desqualificam o outro por completo e vice-versa também. Só pelo fato dele pensar diferente de você. É quando você olha para alguém que pensa diferente de você e você quer cancelar aquela pessoa, você quer anular aquela pessoa, você quer assassinar a reputação dela. Então Jesus amplia e disse assim, você está aí se gabando porque nunca matou ninguém, nunca puxou um revólver, nunca atirou em ninguém. Esse é o sentido, mas não só esse é o sentido, não somente isso é esse sentido. Você pode matar alguém psicologicamente, você pode matar alguém socialmente, você pode matar alguém moralmente, você pode assassinar a reputação de alguém. Ele amplia o sentido. Então você quer ser completo? Aumente o seu compromisso com a vida. Em segundo lugar, veja aí, aumente a sua compreensão do culto a Deus. Ele diz isso nos versos 23 e 24, aumente a sua compreensão do culto a Deus. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Na mentalidade religiosa da época, o culto a Deus, essa perspectiva vertical, era o que importava. Eles pensavam, e muitos pensam hoje assim também, não importa
o que os outros pensam, não importa o que eu vou fazer com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, se eu vou ser um bom pai, se eu não vou ser um bom pai. O que importa de verdade é minha relação com Deus. Vem Jesus e disse, não, vamos ampliar isso, vamos tornar isso cheio. Se você estiver num culto a Deus, e na hora de você ofertar a Deus, que é o sacrifício, você entregar a Deus, na hora que você for entregar a Deus, você descobrir que tem um relacionamento quebrado, você descobrir que alguém está com raiva de você descobrir que não perdoou alguém, você descobrir que alguém está pensando mal de você por causa de uma atitude sua, para o culto, saia da live e vai se acertar com essa pessoa. Porque o culto a Deus, a espiritualidade cristã, ela não é apenas vertical, ela é também horizontal, ele amplia a visão, não é só estender as mãos para Deus em adoração, mas é também estender a mão para o próximo, para apertar a mão, para fazer as pazes, para se reconciliar. Jesus amplia, estão percebendo isso? Ele amplia. Quer ser completo? Aumente a sua compreensão de culto a Deus. Em terceiro lugar, aumente a sua vontade de viver livre. Olha o versículo 25. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, em muitos casos é melhor ser livre do que ter razão. Eu vou repetir isso para você. Em muitos casos é melhor ser livre do que ter razão. Há muitas pessoas que querem ter razão o tempo todo, mas elas estão pagando um preço alto na vida. Elas estão pagando até o último centavo de dor moral, de angústia moral. Estão presas. Jesus está dizendo, a vida é muito complexa, é muito complicada para você querer ter razão o tempo todo, para você querer ser o dono da verdade, o dono da razão o tempo todo. Faça acordos, negocie. Isso vale para tudo na vida, mas isso vale também, principalmente, para as nossas relações entre nós, irmãos. Faça acordos, aumente a sua vontade de viver livre. Aumente, às vezes, você está numa batalha, você está enfrentando uma batalha na sua empresa, talvez com um funcionário, ou talvez com um patrão, ou talvez... Nós não estamos aqui fazendo uma apologia, e nem Jesus, para você abrir mão de todos os seus direitos. Mas nós estamos dizendo sim, que na ótica de Jesus, alguns direitos, algum apego, você se apegar firmemente a um direito, eu tenho direito, a uma razão, isso vai cobrar um preço alto da sua consciência, das suas emoções, dos seus sentimentos, isso vai desordenar a sua vida, isso vai manifestar-se através de enfermidades psicossomáticas, você vai ficar preso. Às vezes você paga um preço muito alto, enquanto que Jesus está dizendo, olha, é melhor viver livre. Quer ser completo? Aumente a sua vontade de ser livre. Não tenha razão em tudo. Quer ser completo? Em quarto lugar, veja aí na sua tela, aumente o seu compromisso com o seu cônjuge. Então, você marido que me escuta, agora, abra o seu coração para o que Jesus vai falar aqui. Você esposa que me escuta, que me assiste, abra o seu coração para o que Jesus vai falar aqui. Jesus está dizendo assim no versículo 27, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O sétimo dos 10 mandamentos era, não adulterarás. O que eles pensavam? Bom, se eu nunca fui para a cama com alguém, além do meu cônjuge, não tem problema o que acontece no meu coração. Jesus está dizendo, não, começa no coração. Essas coisas todas da sexualidade começam no coração. Preste atenção. Você quer ser completo? Aumente o seu compromisso com o seu cônjuge, ou seja, cuida do seu coração. Jesus está dizendo, se você olhar, não é ir para a cama, mas se você olhar para uma mulher, para uma pessoa, com a intenção
de levá-la para a cama, você no seu coração já resolveu, já levou. Isso vai começar a fermentar, vai começar a crescer, isso vai deteriorar o seu relacionamento conjugal. Começa no coração, mas passa pelas atitudes, segundo Jesus. Versos 29 e 30. Se o teu olho direito te fazer, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo o corpo lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A decisão aqui de nutrir a pureza sexual, ela deve ser cirúrgica. Cirúrgica. É claro que Deus não está falando aqui de coisas literais, por favor, por favor. Mas é que quando você nasce de novo, você não mortificou completamente o seu velho homem. Ele está aí perturbando a sua existência espiritual ainda. E você, de um modo metafórico, de um modo simbólico, de um modo espiritual, você vive a sua vida nessa perspectiva de contradição. Você tem uma mão que é do novo homem, que quer pegar em coisas para abençoar, quer estender para abençoar, quer servir, quer cuidar do seu cônjuge, mas você tem uma outra mão, que é a do velho homem, que quer tocar onde não deve, que quer dirigir o que não pode, que quer acionar, se agarrar, se apegar no que não deve. Jesus falou, é um dever seu, cristão, tirar essa perspectiva do velho homem. Há um olho que é do novo homem, que enxerga Deus, a visão de Deus, o amor de Deus, mas há um outro olhar, que é um olhar da lascívia, que é um olhar que degenera, que é um olhar que é o olhar do velho homem. Arranca esse olhar do velho homem. Arranca, é uma decisão cirúrgica, é uma decisão difícil, mas é uma decisão do discípulo de Jesus que vai encontrar empenho, apoio de Jesus. Começa no coração, viu? Começa no coração e depois passa pelas atitudes. E Jesus está falando, e cuidado, porque acaba em divórcio. Pode acabar em divórcio. Pô, infelizmente. Versos 31 e 32, Jesus afirma, foi dito onde? Em Deuteronômio 24. Foi dito, aquele que se divorciar de uma mulher, de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Quem se casar com a mulher divorciada, que se envolveu nesse contexto de traição, de imoralidade sexual. É esse o contexto aqui. Em Deuteronômio 24, Moisés deu a seguinte lei. Vou regular como é que vai ser os divórcios. E ele determina lá nos versos de 1 a 4 como os divórcios deveriam ser feitos, realizados por pessoas que têm a mente em Deus, pessoas que estão em Deus, pessoas que se comprometeram com Deus, mas às vezes no relacionamento a coisa não flui, não dá certo por N razões. Então Moisés disse, eu vou ensinar, vocês não podem repudiar, mandar a pessoa com a mão na frente e outra atrás. Vocês devem ser justos. Então está aqui o que prescreve. Versículos de 1 a 4 de Deuteronômio 24. Jesus não nega isso, mas só que na época de Jesus eles estavam usando a lei como desculpa para ocultar, para encobrir as suas falhas. E eles estavam se divorciando por qualquer coisa. Eles estavam banalizando a lei de Deus. Existiam duas escolas nesta época, a escola de Shammai e a de Hillel, dois rabinos. Uma era mais rigorosa e a outra era mais liberal. A mais rigorosa dizia, não, só pode se divorciar a partir de alguns itens e alguns elementos, não pode se divorciar por qualquer coisa. A outra escola, mais liberal, dizia assim, se sua esposa queimar a comida, isso é motivo de você se divorciar. Se sua esposa cuspir no chão na sua frente, isso envergonhar você na presença dos seus amigos, isso é motivo de você se divorciar. Entende? A cultura da época machista, ela colocou sobre os ombros das mulheres um fardo terrível, um fardo muito pesado. Jesus corrige isso. Jesus disse assim, Moisés falou para vocês que podia se divorciar. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus amplia
Porém, digo a vocês, qualquer um que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz dela uma adúltera. Ou seja, ele diz assim, a imoralidade sexual aqui é a porneia, é a palavra grega porneia, que deu origem à palavra pornografia. É aquela pessoa que se contaminou completamente, de tal forma que ela maculou o seu lar, o seu leito conjugal, e ela se enveredou ladeira abaixo, moralmente, quase que de forma irrecuperável. E Jesus disse, nesse caso, a parte ofendida, a parte que sofreu dano, a parte que foi traída, pode se divorciar, pode se separar. Ele amplia o raciocínio, mas ele não está banalizando o divórcio. Ele diz, você quer ter um compromisso, você quer aumentar, você quer ser completo no seu relacionamento com a sua esposa? Entenda que começa no coração, que passa pelas suas atitudes e que, infelizmente, pode acabar em divórcio. Mas com o poder de Deus você pode reverter isso. Como? Você pode permitir que Jesus faça uma cirurgia na sua vida. Corte esse olhar da lascívia. Faça como Jó, que disse, eu fiz um acordo com os meus olhos. Corte essa mão que quer agarrar tudo, que quer se posicionar contra Deus. E viva o seu relacionamento conjugal como a Bíblia ensina, como a palavra de Deus ensina. Ame essa mulher, ame esse homem. Corrija o que precisa ser corrigido, de forma cirúrgica. Então ele diz, quer ser completo? Aumente o seu compromisso com o que você diz. Versículo 33, vocês ouviram o que foi dito. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, Jesus está dizendo, não viva de promessas vazias. Eu juro pelo amor de Deus, eu juro pelos céus, eu juro pela alma da minha mãe, eu juro pela alma do meu pai, eu juro por tudo que é mais sagrado. Jesus está dizendo, você é discípulo, você é meu discípulo, pare, não jure por nada, porque jurar tinha um contexto de atrelar a palavra de alguém para fundamentar a sua palavra. Que autoridade você tem para chamar os céus, para atrelar-se à sua palavra? Que autoridade nós temos, que autoridade eu tenho, meu Deus, para dizer assim, Deus vai ser o meu juiz, Ele sabe. Então, Jesus está dizendo, parem com isso, gente, chega de promessas vazias, e vivam a vida de vocês atrelados às duas palavras mais poderosas do universo, sim e não. Essas duas palavras são poderosas demais. Jesus disse, seja o seu sim quando for sim, e o seu não quando for não. E o que passar disso vem do maligno. O que passar disso inferniza a vida. Muitas pessoas aprenderam a dizer sim. E algumas aprenderam a dizer não. Mas o que Jesus está ensinando é um equilíbrio, é uma veracidade entre essas dinâmicas. Se alguém diz para você, você pode me ajudar com esse trabalho? E você diz sim com a boca, mas o coração está dizendo não. Jesus disse, não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa maneira. Se alguém pede para você ir em um determinado lugar e você diz não, mas o coração está dizendo sim, Jesus falou, não é desse jeito, não é dessa forma. Jesus diz, integraliza a vida. Seja cheio, seja inteiro. Fala sim quando for sim. Diga não quando for não, mas para com esse negócio de promessas vazias. Para com isso. Quer ser completo? Finalmente, aumente o compromisso com amor prático. E aí ele começa a falar sobre isso no verso 38. Eu quero ler. Vocês ouviram, eu vou ler os versículos e ir explicando. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa era a lei do talião. Se você deu um soco em alguém,
o juiz mandava dar um soco em você. Se você cortou a mão de alguém, o juiz determinava, corte a mão dele. Se você assassinou alguém, o juiz determinava, ele precisa ser assassinado também. Era olho por olho e dente por dente. Vocês ouviram isso? Mas, olha que Jesus está falando, verso 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Isso aqui é a ótica da não resistência. Não é literal no sentido de bateu aqui, bate desse outro lado. Não, Jesus está dizendo, vocês precisam abrigar no coração uma cultura da não violência. Porque se vocês viverem com base na lei do talião, com base na lei do olho por olho e dente por dente, nós seremos rapidamente uma nação de banguelos e uma nação de caolhos ou de cegos. Ninguém vai enxergar mais nada. Você não vai ter visão nem para a beleza, nem para o belo. A vida, a sociedade vai se deteriorar de tal forma, de tal maneira, que você não vai ter mais apetite, você não vai poder se alimentar de tudo e você também não vai poder enxergar tudo. Então, esse tipo de lei que Jesus estabelece aqui foi o que, por exemplo, inspirou pessoas como Nelson Mandela, como Desmond Tutu, um bispo africano, como Martin Luther King, um pastor batista que lutou contra a segregação racial, Mahatma Gandhi e tantas outras pessoas nobres na terra. Eles leram esses versículos e disseram, isso faz sentido, nós não queremos construir um país de banguelas, nós não queremos construir um país de gente que não enxerga nada, nós queremos construir uma nação, uma igreja, uma sociedade que enxerga a beleza e que trata a injustiça como injustiça e que pune a injustiça, mas não com base na lei do talião. É uma sociedade diferente, construída com base no amor. E ele vai ampliar esse raciocínio. Ele vai colocar a lente de aumento aqui. E ele diz, versículo 40, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Os soldados romanos faziam isso com os judeus. Você lembra de Simão Cirineu? Jesus não aguentava mais carregar aquela cruz, ele cai. E aí vem um soldado romano e pede para Simão, pede não, obriga Simão a carregar aquela estaca até o Monte Gólgota. Era esse o sentido. Se alguém quiser forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. É como se Jesus estivesse dizendo, Deus vai bancar isso. Dê, compartilhe o que você tem. E a partir do versículo 43, ele está dizendo, amem seus inimigos. Essa é a parte mais difícil de digerir, mais polêmica, mas é a parte mais libertadora do sermão de Jesus. Versos 43 em diante. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Levítico nos ensina no Antigo Testamento, ame o seu próximo. Essa frase, odeie o seu inimigo, não é um mandamento da lei de Deus, da Torá de Deus, mas, por causa de alguns salmos do Antigo Testamento, os fariseus e escribas, alguns deles interpretaram como, eu tenho que amar a Deus e odiar meu inimigo. Eu tenho que amar a Deus e anular os meus inimigos. Jesus corrige isso, amplia isso e diz, amem o seu próximo e odeie o seu inimigo. É isso que vocês ouviram. Isso que está na cultura de vocês. Isso que formou, desde criança, a compreensão de vocês. É uma compreensão forjada na violência. Mas eu lhes digo, versículo 44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, somente aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, ou seja, apenas aqueles que pensam iguais a vocês, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, sejam completos, como o Pai Celestial de vocês. Nós já estamos chegando ao final, mas o que significa amar os inimigos, pastor? Estou aqui sentado, parei tudo e eu quero ouvir. A parte de orar pelos que me perseguem, eu entendo, até orar para eles pararem de me perseguir. Mas e a parte de amar os inimigos?
que significa isso de fato? Eu quero começar dizendo o que não significa. Amar os inimigos não significa que você terá que conviver com eles. Amar os inimigos não significa que você tem que gostar deles. Amar os inimigos não significa que você tem que fingir que nada aconteceu. Amar os inimigos não significa que você tem que fingir que não houve crime, e que o crime não foi cruel, e que o crime não merece uma disciplina, uma punição. Amar os inimigos não significa nada disso. Então, o que significa amar os inimigos? Na lente de Jesus, duas coisas. Primeira delas, significa você não permitir que o inimigo extraia o pior de você, que seria se tornar igual a ele. Ele matou, então eu também vou matar. Ele assassinou com requintes de crueldade, então eu também vou assassinar com requintes de crueldade. Ele não fez mal a tantas famílias, então eu vou fazer mal também à família dele. Então, significa, em primeiro lugar, você não permitir que o inimigo extraia o pior de você. Jesus falou assim: olha o Pai Celestial, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele faz chover na horta do justo e do injusto. Então, Deus não permite que o mal no mundo, a malignidade no mundo, a maldade no mundo, azede o seu coração. Ele não permite que isso tire dele a beleza de ser Deus. Ele não permite que o maligno que há no mundo faça com que ele haja como um diabo, porque ele não é um diabo. Ele é Deus Todo-Poderoso, cheio de graça. Deus é amor. Então, a maldade no mundo, o inimigo que há no mundo, os inimigos particulares, pessoais e os inimigos que são da sociedade, não podem extrair de você o seu pior. Não podem extrair de você algo que, se você colocar em ação, irá fazer com que você se torne exatamente como eles. Mas significa uma outra coisa também. Significa você ser justo com eles. Ou você trabalhar, se você estiver numa posição, por exemplo, de ser um operador do direito, de ser um desembargador, um juiz, um advogado, um ministro, um promotor, um procurador, se você estiver ali, um policial, um delegado, um agente, se você estiver numa posição assim, isso é para todos, mas especialmente para quem tem poder decisório, você tem que agir de tal maneira que a justiça seja preservada. É o que a Bíblia ensina. Esse é o sentido em que Jesus diz que o Pai, Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Da parte dele, Ele vai garantir que haja brilho, que haja lucidez para tratar tanto uma como a outra realidade. E se a justiça for uma pena máxima, 30 anos de cadeia, que seja, mas que seja um tratamento digno, que seja um tratamento considerado honroso, que seja um tratamento que vai expressar sobre ele luz e capacidade de restauração e capacidade de recuperação. Mas, pastor, alguns não se recuperam. A psiquiatria está aí para dizer que algumas mentes são irremediavelmente condenadas a uma espécie de predeterminismo criminoso. Tudo bem, então ele vai ser afastado do convívio social, mas ele vai ser tratado como alguém doente, alguém que cometeu um crime, mas alguém que precisa de recuperação. E se não tem recuperação, ele vai ser afastado da sociedade, mas não jogado numa masmorra, não jogado num inferno, não jogado numa lama, não jogado num presídio, numa cela em que é feita para 6 e tem 70. Você entende agora porque dentro do sermão da montanha, Jesus disse que o caminho é estreito e a porta é estreita? Porque aqui nós estamos diante de uma realidade em que o amor precisa ser prático. Jesus não está negando que haja inimigos. Ele só está dizendo, tratem esses inimigos com justiça. O amor aqui é o amor que se estabelece em justiça.
É por isso que, voltando ao versículo 17, ele diz: eu não vim abolir, eu vim completar o sentido da lei. E mais à frente, nós já lemos esse texto, ele diz: se a justiça de vocês não for maior do que a dos escribas e fariseus, ou seja, se a justiça de vocês, crentes, se a justiça de vocês, discípulos, se a justiça de vocês que foram salvos, que foram resgatados, que foram restaurados, não for maior do que a justiça deste mundo, se não for maior, vocês estão perdidos, em outras palavras. Vocês estão perdidos. Então, amar o inimigo não significa gostar deles, não significa ter afeto, não significa conviver com aquele que faz o mal, que é maligno. Significa não permitir que ele extraia o seu pior. E significa também lutar para que seja feita justiça. Se ele tiver que ser preso, vai ser preso. Se ele tiver que pagar, ele vai pagar. Se ele tiver que realizar penas as mais diversas, ele vai fazê-lo. Mas da sua parte, da sua consciência de discípulo, na sua consciência de cristão, você está amando-o. Você está sendo como Pai Celestial, perfeito, como Pai Celestial, completo. Então, resumindo agora, finalizando, o que Jesus quis dizer com tudo isso é: cresçam. Vocês são meus discípulos? Cresçam. Está lá no versículo 48, é esse sentido. Cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam a identidade de vocês criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Sejam sal da terra e luz do mundo. Sejam diferenciados. Cresçam. Cresçam. Quer ser completo? Cresça nessas realidades. Cresça em tudo isso. Quer ser completo? Aumente o seu compromisso com a vida, aumente a sua vontade de viver livre, aumente sua compreensão do que é espiritualidade, culto a Deus, aumente o seu compromisso com o seu cônjuge, aumente o seu compromisso com o que você fala, com o que você diz, e aumente o compromisso com o seu amor prático, até naquelas áreas em que é profundamente difícil amar, em que é profundamente difícil orar. Como é que o Senhor me manda orar por aqueles que estão puxando o meu tapete no trabalho, que estão me perseguindo dentro da minha família? Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Então Jesus diz assim: é possível, porque eu sou o novo legislador. E novo em que sentido? Eu não faço leis de fora para dentro. Eu as crio de dentro para fora. É dentro de você, como discípulo. Você vai aumentando. E à medida que o tempo for passando e o seu compromisso com Deus for aumentando, isso vai completando a sua compreensão, completando o seu entendimento da palavra, completando a sua compreensão do mundo de Deus, completando a sua compreensão do reino de Deus. E isso vai afetando o seu olhar e as suas atitudes em relação a tudo na vida. Isso vai afetar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com seus pais, com os seus amigos, suas relações de trabalho, e até mesmo isso vai afetar a forma como você olha aqueles que já não são mais humanos, mas que se monstrificaram. Você vai olhar para eles e você vai enxergar ainda naquela imagem toda distorcida de um inimigo, de um maligno, de um criminoso. Você vai enxergar ainda que algumas gotas e algumas fagulhas da imago Dei, exatamente da imagem de Deus. E não há garantia nenhuma de que a vida daquele criminoso vai mudar. Mas independente disso, Jesus está dizendo: a sua vida já mudou. A sua vida já mudou. Se você conseguir olhar com amor, a sua vida já mudou. Se você conseguir olhar e esse amor for prático a ponto de garantir que sobre ele também nasça o sol, que sobre ele também haja chuva, que você vai, se depender de você, você vai dar todas as possibilidades para que ele seja gente e não monstro. Se isso acontecer,
independente se as coisas do lado de fora não mudem, já mudou dentro de você. Vamos orar? Pai, obrigado por chegarmos até aqui, nessa live, hoje tão difícil. Tivemos, sim, questões técnicas ligadas à energia, à parte elétrica aqui, mas nós entendemos todos que foi espiritual, foi uma luta espiritual. Todos nós sentimos isso e todos nós começamos a orar aqui, buscar a Tua face. E nós te louvamos pelas pessoas que chegaram até esse momento, que ouviram essa palavra. Eu sei que essa palavra vai fazer sentido na vida de todos nós que ouvimos esta palavra. Nos dê essa lente de aumento para que a nossa vida não seja tão reduzida. Nós queremos viver por inteiro. Nós queremos viver por inteiro. Mas eu quero orar por esta família que assistiu esta transmissão e que também lutou espiritualmente. Eu quero orar por este casal que cônjuges mútuos se entreolharam. Eu quero orar por eles. E eu quero orar, meu Deus, por todos que receberam esta palavra, este ensinamento de Jesus, através de uma vida falha e imperfeita, humana, mas que receberam a palavra de Jesus. E eu oro para que esse domingo seja um domingo de ampliar a visão, mexa com a gente, de transformar a visão, mexa com a gente, mexa com a tua igreja, mexa com cada um de nós. E por favor, Deus, abençoe o nosso retorno presencial no próximo domingo, dia 4, todos, e no sábado, os jovens e adolescentes aqui às 19h30, no dia 3. E que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito, seja com todas as pessoas, todos os teus discípulos espalhados em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Ótima semana, Deus abençoe a vida de vocês. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando você. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória